Oi pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês como eu faço anotações nas fichas pautadas. Eu escolhi dois tipos de fichas para mostrar para vocês. Primeiro a gente vai começar com esse 5x8 aqui. Ela é bem grossinha, é 120 a gramatura da folha dela e ela equivale a mais ou menos metade da folha de um caderno colegial. Mostrei esse aqui para vocês da Gravitando, para vocês terem um pouco de noção. Eu não costumo escrever na 5x8, mas eu deixei aí porque é uma opção para quem gosta de escrever mais e é um pouquinho maior a folha. A 5x8 é maior do que a ficha do caderno inteligente que eu costumo usar, mas eu comprei essas fichas lisas e baratinhas lá na Calunga para mostrar para vocês que não precisa ser obrigatoriamente a folha do caderno inteligente. Qualquer ficha tá valendo. Daí, essa 4x6 é quase do mesmo tamanho. A única diferença é porque as argolas deixam o espaço de cima um pouco menor, mas praticamente é a mesma coisa. Ela também tem 120 de gramatura. E ó, dá pra perceber, né? Que é praticamente a mesma coisa, tirando as argolas. E como não é todo mundo que tem um furador cogumelo, eu peguei esse furador normal aqui mesmo. Esses de, tipo, fichário. Daí eu coloquei mais ou menos no meio. Pra passar uma fitinha, que aí é um jeito prático de você guardar. Daí eu te dei duas opções. Ou você coloca no meio, ou você coloca aqui na pontinha. Não tem problema, o que você preferir. Pode colocar na lateral também, se você achar que quer que ela vire de lado e tal. Uma decisão sua. Daí você passa uma fita, é um fitilho normal que eu tinha em casa. Só para elas não ficarem soltas. Ou caso você preferir também, não precisa fazer o furo pra amarrar nem nada. Você pode colocar no meio também, porque fica prático. Daí fica a sua escolha mesmo. Eu escolhi uma aula de sociologia porque é uma aula que tem muito conceito, né? Humana, geralmente, a gente escreve bastante. Daí, como a ficha é branca, eu passei um marca-texto pra destacar. E é opcional mesmo, assim. É só porque a outra folha tem a parte de cima toda colorida e meio que dá pra diferenciar as matérias por isso, eu quis passar esse marca-texto. Mas nada obrigatório. Daí a aula começou. Lá em cima, eu coloquei o número da aula, que no caso é semana 2, o cronograma lá do Biologia Total. E coloquei o nome do assunto da aula, que no caso era a aula de Emile Durkheim. Como que eu faço as anotações? Então, basicamente, eu sintetizo o que o professor fala. Eu realmente só anoto o que eu acho bastante necessário, que no caso são as falas dele, então eu transcrevo o que ele vai falando durante as aulas, e se ele passa alguma coisa importante no tópico, no slide, e eu percebo que aquilo ali realmente é um assunto que pode cair de fato na prova, eu vou lá e anoto. A minha ideia é que a ficha seja basicamente um fichamento, que eu anote as ideias principais, as palavras-chave, para que aquilo ali seja uma revisão para mim. Eu foco mais em entender o que ele está falando, compreender a aula, prestar atenção do professor, do que de fato ficar parando toda hora a aula para passar aquilo para a ficha. Porque se eu tiver com dúvida em alguma coisa da teoria, eu posso olhar na apostila, sabe? Então não tem muita necessidade de ficar toda hora pausando só para fazer uma anotação bonita. Até porque eu acho que as anotações precisam ser funcionais, pra gente usá-las depois como revisão, sabe? E o espaço da ficha foi acabando e ainda faltavam alguns conceitos. Eu usei a parte de trás, não tem problema nenhum. E se por acaso eu faço os exercícios e eu percebo que eu preciso complementar as minhas anotações, eu escrevo no post-it e colo na parte de trás da folha, não tem problema. Essa caneta que eu uso é a Pilot G2 e ela é muito pigmentada, então eu não costumo passar o marca-texto logo depois que eu termino a anotação. Eu geralmente passo o marca-texto uma semana depois, que é quando eu faço a revisão no final de semana, porque não corre o risco de borrar. Eu acho que é mais legal, sabe? Porque aí eu vou revendo e aí eu anoto os termos que eu acho, nossa, isso aqui é realmente importante, não dá pra esquecer. A aula acabou e a ficha ficou assim. Agora eu fui pra química, eu peguei uma aula que eu acho que tem bastante conceitinho, né, que é substância e mistura, e também é uma aula 2 do cronograma do Biologia Total. Eu peguei porque eu acho que esse método das fichas, que não é um método, né, gente, é só uma forma de anotar, eu acho que serve tanto para humanas quanto para exatas, porque eu acho que o importante é você entender a aula e ficar atento ao que o professor tá falando, e não ficar realmente, de fato, escrevendo cada tintim por tintim que tá no quadro. Confesso que em exatas eu nem anoto muita coisa,
porque eu anoto muito mais o que o professor fala, esses macetes, essas dicas, essas coisas. Ó, isso aqui cai sempre, isso aqui cai sempre dessa forma e tal. Não tem muitas anotações assim, quando não é uma matéria que tem tanto detalhe. Então, basicamente, a minha ficha foi bem pequena nessa parte. Mas lembrando que a sua ficha não precisa ser uma anotação pequena, ela só precisa ser uma anotação prática. Você precisa se atentar a escrever o que o professor fala. Essas dicas, esses macetes que ele fala, olha, isso aqui vai cair na prova com certeza, isso aqui cai dessa forma, é sempre muito recorrente. De fato, é prestar atenção nos sinais, sabe? A ideia da ficha é que seja prática, para que no final você possa revisar por elas. Acabaram as aulas e agora é só a gente juntar uma ficha na outra usando fitilho. Se você preferir, você pode colocar aquelas argolas também. Eu botei a fita porque foi o que eu tinha em casa, é uma forma baratinha, não tem problema nenhum. Eu gosto de deixá-las juntas porque como eu levo para todos os cantos para eu ficar revisando, é uma forma de não perder. Mas você não precisa deixá-las juntas, assim. Vai muito do seu critério. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma forma super prática, super barata de fazer anotação. Eu basicamente só uso a ficha, uma caneta e os marca-textos. E desse jeito, com o furador, eu acho que te dá liberdade pra fazer do jeito que você quiser. Então, comentem aí se vocês gostaram. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.